A Torre de Babel. Eles tinham um plano. Tinham os materiais, tinham a mão de obra, tinham a tecnologia mais avançada que a humanidade havia desenvolvido até aquele momento. E tinham algo ainda mais poderoso do que tudo isso. Tinham unidade, uma só língua, uma só fala, um só propósito. E com tudo isso, decidiram construir uma torre cujo topo chegasse até o céu. O que eles não sabiam era que Deus estava observando, e que o que ele viu foi grave o suficiente para que ele descesse pessoalmente para intervir. Depois do dilúvio, a humanidade havia recomeçado a partir de uma única família. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, se espalharam e foram gerando descendentes, e esses descendentes geraram nações. No episódio anterior, vimos como Deus estabeleceu uma aliança com Noé e com toda a criação, prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio, e colocando o arco nas nuvens como sinal eterno dessa promessa. A humanidade tinha um novo começo, uma terra limpa e uma instrução clara: sede frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra. O que aconteceu a seguir é uma das histórias mais curtas e mais densas de todo o livro de Gênesis, e uma das mais relevantes para entender o mundo em que vivemos hoje. No princípio, toda a terra tinha uma só língua e uma só fala. Não havia barreiras de comunicação, não havia fronteiras de entendimento, não havia o isolamento que as diferenças de idioma criam entre os povos. Era uma humanidade integrada, capaz de se comunicar completamente, capaz de colaborar sem fricção. E essa humanidade, migrando pelo Oriente, encontrou uma planície na terra de Sinear e se estabeleceu ali. Sinear é a região que corresponde aproximadamente à Mesopotâmia, ao que hoje conhecemos como o Iraque, o berço das primeiras grandes civilizações da história humana. E a Bíblia registra as palavras exatas que foram ditas entre eles, o que nos dá acesso direto à motivação por trás da construção. Vinde, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até ao céu, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 3 motivações expostas com clareza: construir uma cidade, criar uma base permanente, um centro de poder. Construir uma torre que chegasse até o céu, alcançar o domínio sobre o que estava acima, ultrapassar os limites estabelecidos entre o humano e o divino, e tornar célebre o próprio nome, fazer da humanidade o seu próprio ponto de referência, o seu próprio objeto de glória, não o nome de Deus, o nome deles. A ironia mais profunda dessa cena está no contraste com o que havia sido dito a Abraão, alguns capítulos depois. Deus diria a Abraão que tornaria grande o seu nome. O que a humanidade em Babel tentou fazer por conta própria, Deus prometeu dar como dom gratuito a quem confiasse nele. A diferença entre Babel e Abraão é exatamente essa: uma humanidade que tentou fabricar a própria grandeza sem Deus, e um homem que recebeu a grandeza de Deus sem fabricá-la. Mas havia também uma quarta motivação embutida nas palavras deles, e ela talvez seja a mais reveladora de todas: para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Deus havia dito para encherem a terra. Eles estavam deliberadamente resistindo a isso. Não era apenas orgulho, era desobediência estratégica, era decisão consciente de permanecer juntos, concentrados, autossuficientes, em vez de se espalhar como Deus havia instruído. A torre não era apenas um projeto de engenharia, era um manifesto de autonomia. Era a humanidade dizendo coletivamente, com tijolos e betume, que não precisava seguir a direção de Deus. E a construção avançou. A tecnologia estava do lado deles. Haviam descoberto como fazer tijolos queimados, mais resistentes do que a pedra em certas aplicações, e usavam betume como argamassa. Tinham material, tinham técnica, tinham vontade. A torre estava subindo. A cidade estava sendo erguida. O projeto humano mais ambicioso da história até aquele ponto estava tomando forma diante dos olhos de toda a humanidade. E havia orgulho naquilo. Havia sensação de conquista. Havia a euforia de um povo que se sentia capaz de qualquer coisa. Então a Bíblia registra uma das cenas mais fascinantes e mais cheias de ironia teológica de todo o Antigo Testamento. A humanidade estava construindo uma torre para chegar até o céu.
E o que Deus fez? Desceu para ver. A torre que pretendia alcançar Deus era tão pequena que Deus teve que descer para enxergá-la. O texto hebraico usa isso de forma intencional. É uma ironia divina que desmonta a pretensão humana sem nem precisar forçar o argumento. Eles achavam que estavam construindo algo que chegaria ao céu. Do ponto de vista de Deus, era algo tão diminuto que exigia descida para ser observado. E o que Deus viu ao descer foi suficiente para que ele agisse. Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Essa frase é extraordinária. Deus não estava com medo da torre, não estava ameaçado pelo projeto humano. Estava observando o que a unidade humana sem referência divina era capaz de produzir. E o diagnóstico era que, se deixado sem intervenção, não haveria limite para onde aquilo chegaria. Não é a torre que preocupa Deus. É a direção. É o que essa unidade sem freio moral produziria ao longo do tempo, se continuasse sem restrição. E Deus, em sua misericórdia, intervém antes que a humanidade chegue a um ponto sem retorno novamente. A intervenção foi precisa e imediata. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a fala uns dos outros. Deus confundiu a língua deles. De repente, o que havia sido comunicação fluida e colaboração total, virou incompreensão, fragmentação, impossibilidade de coordenação. Um trabalhador pedia tijolos e recebia betume. Um arquiteto dava instruções e ninguém conseguia seguir. A unidade que havia sido a grande força daquele projeto se dissolveu numa questão de momento. E sem a capacidade de se comunicar, sem a possibilidade de coordenar o trabalho, a construção parou. O povo se dispersou sobre a face de toda a terra, exatamente o que Deus havia instruído desde o começo, e exatamente o que eles haviam se recusado a fazer. A intervenção divina não destruiu a humanidade, redirecionou-a para onde ela deveria ter ido desde o princípio. O lugar foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou sobre a face de toda a terra. A diversidade de línguas que existe no mundo hoje, a multiplicidade de culturas, de idiomas, de povos, tudo isso tem raízes naquele momento em Sinear. Não é apenas linguística, é teologia. É o registro de uma decisão divina que moldou a estrutura do mundo que conhecemos. O impacto espiritual dessa história vai muito além de uma explicação para a diversidade linguística humana. Babel é o símbolo definitivo do que acontece quando a humanidade coloca a si mesma no centro. Quando o nome que se quer celebrar é um nome próprio e não o nome de Deus. Quando a unidade humana é usada não para glorificar o Criador, mas para construir independência em relação a Ele. E o que a história de Babel revela sobre o coração humano é perturbador na sua atualidade. Porque o projeto de Babel não morreu com a confusão das línguas. Ele simplesmente se fragmentou em versões menores de si mesmo, espalhadas por toda a terra. Cada vez que um ser humano, uma família, uma empresa, uma nação, decide construir o próprio reino sem Deus, está repetindo Babel. As torres mudam de forma. Podem ser feitas de ambição profissional, de poder político, de construção de imagem pública, de acumulação de riqueza, de busca por aprovação. Mas a motivação é a mesma: tornar célebre o próprio nome, construir segurança nas próprias realizações, criar um centro de referência que não dependa de Deus. E o padrão que a história de Babel estabelece é que esse tipo de construção tem um teto. Não porque Deus seja um tirano que não quer que o ser humano prospere, mas porque uma grandeza construída sem Deus não tem fundamento suficiente para sustentar o que pretende alcançar. Isso toca algo real na vida de qualquer pessoa que já investiu anos construindo algo que parecia sólido e viu desmoronar. Que construiu uma identidade em torno de uma realização e viu essa realização ser tirada. Que buscou segurança numa estrutura humana e descobriu que estruturas humanas não são suficientemente estáveis para carregar o peso do que a alma humana precisa. Babel não é apenas uma história sobre orgulho coletivo, é o espelho do padrão individual que cada um de nós repete quando decide que é suficientemente capaz,
de construir a própria vida sem a direção de Deus. E há uma dimensão de esperança aqui que muitas leituras de Babel ignoram. A dispersão não foi punição pura, foi redirecionamento. Deus não destruiu a humanidade em Babel. Fez algo mais preciso do que isso. Fez com que os povos se espalhassem, cada um com sua língua, cada um com sua cultura, cada um com sua identidade própria, exatamente como havia planejado desde o princípio, quando disse para encherem a terra. O que parece julgamento na superfície é, em sua profundidade, a instrução original de Deus, sendo cumprida à força, porque a voluntária havia sido recusada. E o livro de Apocalipse olha para o fim da história e mostra uma multidão que nenhum homem podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono de Deus. A diversidade que nasceu em Babel termina reunida diante do Criador. O que foi disperso será recolhido, mas dessa vez ao redor do nome de Deus, e não do nome do homem. A pergunta que Babel faz para cada pessoa é direta e desconfortável. O que você está construindo? E para a glória de quem? Não é uma pergunta sobre se você está tendo sucesso ou fracassando. É uma pergunta sobre orientação. É possível construir coisas extraordinárias com as mãos erradas. É possível ter talento, disciplina, visão e recursos, e ainda assim estar construindo uma Babel particular. Uma estrutura cuja finalidade última é o próprio nome e a própria segurança. E é possível construir coisas que o mundo considera insignificantes e estar construindo exatamente o que Deus pediu, para a glória de quem merece toda a glória. Vinde, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo tope chegue até o céu, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Da dispersão de Babel saíram os povos que encheram o mundo antigo, e de um desses povos, de uma linhagem específica que desceu de Sem, filho de Noé, viria um homem que mudaria o curso de toda a história humana. Um homem que não tentou construir uma torre para chegar até Deus, mas que ouviu a voz de Deus chamando-o para sair de tudo que conhecia, ir para uma terra que não sabia onde era e confiar numa promessa que parecia impossível de se cumprir. No próximo episódio, vamos falar sobre Abraão, sobre o chamado que saiu de Ur dos Caldeus, sobre a fé que deixou para trás uma vida inteira sem saber o destino, e sobre como Deus decidiu começar um povo novo a partir de um homem e de uma promessa. Se essa história disse algo para você, se você se reconheceu em algum tijolo de uma Babel particular que está construindo, ou se há uma área da sua vida onde você percebeu que tem buscado a glória do próprio nome em vez da glória de Deus, escreve aqui nos comentários. Quero ler o que ficou com você. E se esse conteúdo fez diferença hoje, curte esse vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir que a maior torre que você pode construir é a que Deus mesmo projeta. O próximo episódio começa uma das histórias de fé mais extraordinárias da Bíblia.